Havendo número legal e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene de entrega de título de cidadão natalense ao violeiro repentista, príncipe dos poetas populares do Brasil, Pedro Bandeira. Com base no decreto federal de número 70.274, de 9 de março de 1972, que disciplina e rege o cerimonial público e a ordem geral de precedência, convido para compor a mesa diretora de trabalhos as seguintes autoridades. Professor Severino Vicente, presidente da Comissão Norte Rio Grandense de Folclore, que aqui representa a excelentíssima senhora governadora do Estado do Rio Grande do Norte, professora Vilma de Faria. Convido a Guarda Marinha, Paula Lira, que aqui representa o senhor vice-almirante Lawrence. Convido a doutora Zelma Bezerra Furtado, presidente da Academia Feminina de Letras do Rio Grande do Norte. Doutor José Lucas de Barros, presidente da Academia de Trovas do Rio Grande do Norte e da Associação Estadual de Poetas Populares do Rio Grande do Norte. Doutor José Cordeiro, juiz de direito e amigo do nosso homenageado. Doutor Francisco Mendonça de Melo, da grande loja Sol Nascente, que aqui representa a grande loja, também amigo do homenageado, que é nosso irmão. Esta sessão solene tem por finalidade entregar o título de cidadão natalense ao violeiro repentista, advogado Pedro Bandeira, pelos seus relevantes serviços prestados à cidade do Natal no campo da cultura. Designa uma comissão composta pelos vereadores Chagas Catarino, Aniele Barbosa e Hermano Moraes, para fazer chegar ao plenário o nosso homenageado. Esta presidência registra as presenças do poeta e escritor da Academia de Trovas do Rio Grande do Norte, Francisco Macedo, de Raimundo Nonato Pinheiro, amigo do homenageado, a professora Maria Célia Silva Xavier, do poeta Luiz Maurício, do senhor amigo do homenageado José Batista das Neves, do jornalista Joaquim Pinheiro, também amigo do nosso homenageado, do jornalista Paulo Tarcísio Cavalcante. Registramos também a presença do jornalista José Ayrton, da senhora Amélia Freire, coordenadora estadual de política para as mulheres. Registramos também aqui a presença da senhora Ivanice Azevedo, presidente da Fundação Cultural São Judas Tadeu, do advogado doutor João Cosme, apologista e amigo do nosso homenageado, do senhor Ivanaldo, José Ivanaldo, que é comunitário, presidente da comunidade do bairro de Serra Rosado, amigo também aqui do homenageado, e outros que estaremos citando
durante a nossa sessão solene. Registramos as presenças do senhor Olavo Alves, amigo do homenageado, poeta Luiz Maurício, amigo do homenageado, poeta Mâncio Sobrinho, amigo do homenageado, poeta Assis Sobrinho, amigo do homenageado, poeta José Bezerra, amigo do homenageado, convidamos, já tomou assento à mesa, o nosso amigo, violeiro repentista, Pedro Bandeira. Convido todos os presentes a ficarem em pé a fim de cantarmos o hino nacional do Brasil, letra de Joaquim Osório, Duque de Estrada, e música de Francisco Manuel da Silva. Virando Ipirangas, margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o ganhou dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, estrelas continental e do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão na América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garriga, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lámparo que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado, mas é da justiça,
Essa presidência registra também as presenças do Dr. Marcos Lopes, agrônomo, engenheiro, amigo do homenageado, da doutora Thaís Bezerra, engenheira, também amiga do homenageado, do senhor Luciano Silva, amigo do homenageado, também aqui com a gente, e outros que estaremos citando os nomes. Convido o vereador conterrâneo também do poeta Pedro Bandeira, que eu vim tomar conhecimento quando estava na sessão de ontem aqui nesta casa, já que é paraibano, vereador, advogado, professor do curso de Direito da nossa cidade, Heráclito Noé, para assumir a mesa, a presidência da sessão de entrega de título de cidadão natalense, para que eu possa fazer a homenagem em nome da Câmara Municipal de Natal ao nosso homenageado. Convido o vereador Aquino Neto, autor da proposição, para que faça a devida homenagem ao poeta Pedro Bandeira. Senhor presidente, colegas vereadores, senhor doutor José Cordeiro, amigo do nosso homenageado, que aqui representa a magistratura, doutora Zelma Furtado, presidente da Academia Norte Rio Grandense Feminino de Letras, doutor Severino Vicente, que representa a senhora governadora Vilma de Faria, senhora que representa o almirante Laurence, da nossa Marinha, doutor José Lucas de Barros, nosso irmão, advogado e amigo do nosso homenageado, presidente da Associação Estadual dos Poetas Populares do Rio Grande do Norte, nosso irmão e amigo, doutor José Mendonça, que representa aqui toda a nossa irmandade da maçonaria, amigos dos nossos homenageados, amigas, minha família que aqui está, minha esposa Catarina, meu filho João Vitor. Eu confesso que nessas últimas 72 horas, eu tentei pegar um papel para escrever alguma coisa deste momento, para este momento. Aqui que nós já, em outras oportunidades, entregamos título de cidadão honorífico a pessoas merecedoras. E o do nosso homenageado, que foi aprovado por unanimidade por esta casa, eu confesso que fazia, não é assim. Não é assim. E permita-me, os senhores, de improviso, mas do fundo do meu coração, tentar conversar com um amigo, com um irmão, com o nosso homenageado que aqui está.
A literatura de cordel, que deve muito aos cantadores repentistas, aos violeiros do Brasil, em especial ao nosso homenageado Pedro Bandeira, que aqui está, que é estudo de pesquisa para os mais estudiosos, para os mais pesquisadores. Nós temos as classificações mais conhecidas, que são a francesa, de Robert Mandrou, a espanhola, de Júlio Caro, e a nossa brasileira, de Ariano Suassuna, de quem é amigo, o nosso homenageado, de Câmara Cascudo, de Roberto Câmara. Mas, senhor presidente, colegas vereadores, a classificação mais autêntica que nós conhecemos é a nossa, é a popular, é a do cantador repentista violeiro, que o que há de melhor está aqui na Câmara Municipal, que é o nosso Pedro Bandeira. No limiar do século passado, quando já brilhava intensamente a luz de Leandro Gomes de Barros, que fluía abundantemente o estro de Silvino Pirauá, e jovava preciosa veia poética de Manuel Galdino Bandeira, de Ercílio Pinheiro. Esses enviados especiais de Deus passaram a dominar com facilidade a rima escorregadia do cantador nordestino. Senhor presidente, colegas vereadores, nossos convidados, talvez a figura mais popular do Nordeste brasileiro seja o cantador, o violeiro. Por muitos anos, o repente se viu como o único meio de comunicação em terras áridas e inóspitas. Fazia às vezes de rádio, de TV, de revistas, de jornais, para a divulgação das suas mensagens. E não era só isso. As notícias vinham em forma de versos, de folhetos. E um dos maiores repentistas da história do Brasil é responsável por esse divisor de águas. Poeta Pedro Bandeira, que aqui está. Digo isso, não por ser amigo, mas digo isso porque escuto de grandes nomes da cultura de nosso país. Tem do poeta Sebastião da Silva, que diz claramente que ele é um divisor de águas. O mestre Ivanildo Villanova, que eu já ouvi dizer, ele falar, quantas vezes, o Ivanildo Villanova, os maiores nomes da viola de todos os tempos do mundo, diz que quantas vezes ligava o rádio e ficava chorando ouvindo Pedro Bandeira cantar. Ele dizia, chega a rádio, o rádio balançava. E é este Pedro Bandeira que aqui está. Nosso homenageado, senhor presidente, colegas vereadores, que nasceu no dia 1º de maio de 1938, no sítio Riacho da Boa Vista, no município paraibano de São José de Piranhas. Dia 1º de maio, meu caro amigo vereador Hermano Moraes, que é o dia do cantador repentista de Fortaleza e dia do cantador repentista de Natal. Talvez Natal nem saiba, alguns nem saibam, mas Natal sabe, em homenagem a esse poeta. É dia do cantador repentista de Juazeiro do Norte e de tantas outras cidades. Ele nasceu no município paraibano de São José de Piranhas, sendo filho de Tobias Pereira de Caldas e da poetisa Maria Bandeira de França. É neto materno do famoso cantador nordestino Manuel Galdino Bandeira, de quem herdou o talento de repentista. Aos 6 anos de idade, já fazia versos, e aos 17 anos de idade já
tornou-se cantador profissional, apreciado e aplaudido por quantos ouvissem, vez que os improvisos nas várias modalidades tradicionais da poesia popular, morão, martelo, agalopado, galope alagoano, galope à beira-mar, quadrão, gemedeira, etc., jorravam-lhe de boca ou da boca aos borbotões. Até então, permaneceram no sítio onde virou a luz do dia, transferindo-se para Cajazeiras, no Alto Sertão Paraibano, onde em 1961 mudou-se para Juazeiro do Norte, fixando residência até hoje. Aos 5 de setembro de 1963, consorciou-se com Helena Ferreira de Caldas, icoense, filha de Francisco das Chagas do Nascimento e Ana Ferreira do Nascimento. Advindo dessa união duas filhas, Íria, advogada, e Analica, médica. Cantador profissional, há 55 anos. Cordelista, escritor, autor de mais de 1000 folhetos e centenas de poemas, com 12 livros publicados, 20 CDs gravados, um aqui na Capitania das Artes, com Ivanildo Villanova, uma cantoria de pé de parede, com participação em mais de 500 CDs de outros cantadores em todo o território verde e amarelo. Pela sua humildade, pela sua simplicidade, as pessoas gravam com ele, botam num CD, vendem. Como ele estava me dizendo agora, que o poeta Ismael Pereira gravou 3 faixas com ele, levou 1000 cópias para São Paulo, voltou sem nenhuma. O poeta Antônio Sobrinho, que aqui está, que já gravou com ele, e quem é amigo pessoal, e também cidadão natalense, já vendeu quase 30 mil cópias do CD Pedro Bandeira e Antônio Sobrinho. Senhor presidente, colegas vereadores, o nosso homenageado já tem 10 filmes. O nosso homenageado pertence a várias sociedades culturais, filantrópicas e recreativas do nosso país e do exterior. O currículo dele, que está aqui na Câmara Municipal, se eu fosse fazer a leitura, passaria todo dia. Mas fazendo uma síntese, o nosso homenageado, ele é fundador, presidente da Associação dos Violeiros, Poetas Populares e Folcloristas do Cariri, da qual é fundador e portador de dezenas de diplomas, medalhas de méritos. O nosso homenageado, senhor presidente, colegas vereadores, é membro da Sociedade Paraibana dos Poetas, do Centro Cultural Vale Acaraiense, da Academia de Letras de Brasília, Itaguatinga, da Academia do Estado do Ceará, do Ateneu de Letras de Petrópolis, no Rio de Janeiro, do Clube dos Travadores Baiano, da Academia do Cordel, do Rio de Janeiro, da Associação dos Cantadores do Vale do Cariri, membro da Academia de Cordel do Piauí, do que foi homenageado o ano passado com a medalha Domingos Fonseca. O nosso homenageado, senhor presidente, colegas vereadores, doutor Marcos Lopes, que é quem está, que é amigo também do poeta Pedro Bandeira, era amigo de Luiz da Câmara Cascudo, de Jorge Amado, que em 1974 iniciou na Bahia, eu fui ler, fui pesquisar, um movimento. Jorge Amado, Rodolfo Coelho, que deu o título de Príncipe dos Poetas Populares do Brasil. Mas, senhor presidente, colegas vereadores, o nosso homenageado, com vários troféus conquistados em festivais
por esse Brasil de meu Deus, todas as capitais brasileiras. Aqui em Natal, quantos primeiros lugares já conquistados, quantas participações. Foi o vencedor da cantoria dos 400 anos, promovido pela Fundação Capitania das Artes, com o poeta José Dias à frente, na própria ABB. Tornou-se hoje o poeta popular mais citado no Brasil e no mundo, por toda a imprensa. Pedro Bandeira, que é esse matuto do pé rachado, como ele gosta de frisar, e está aqui no livro dele, um dos seus livros, Matuto do Pé Rachado. É licenciado em Letras Clássicas pela Faculdade de Filosofia do Crato, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Crato, advogado, bacharel em Teologia pela Universidade Vale do Acaraú, cantou para a sua santidade o Papa João Paulo II, para vários presidentes do Brasil. Foi o primeiro violeiro repentista do Brasil a atravessar o Atlântico, a chegar na Europa, levando a cultura, levando a cantoria, a convite, meu caro Joaquim Pinheiro, do presidente de Portugal, ao lado do poeta Geraldo Amâncios, de quem há muitos anos foi duplado. Orador que tem a palavra com muita facilidade. Senhor presidente, colegas vereadores, radialista, profissional, criou a Missa do Vaqueiro, com Luiz Gonzaga, o rei do Baião, e o padre João Câncio, que esse ano completa 39 anos. E que todos os anos está ao lado dos grandes nomes da cultura do país, com transmissão ao vivo pelo Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, a Missa do Vaqueiro em Serrita, no Pernambuco. Ele é criador dos jornais periódicos A Voz do Folclore, A Voz da Nova República, o Crajubá, fundador da Câmara Júnior de Juazeiro do Norte, ao lado de pessoas importantes como Aldemir Sobreira, Vicente Magalhães e outros. Pertence ao Lions Clube Internacional, onde tem grandes amizades. Mas, acima de tudo, senhor presidente, colegas vereadores, o nosso homenageado é um autêntico cantador repentista. De verso fácil, burilado, cantando no pé de paredes, nos grandes festivais, com a mesma responsabilidade e umidade. Pedro Bandeira tem a honra de ter sido tema para o livro do professor e escritor Joailí Macedo, Príncipe dos Poetas Populares, o livro, quando este era secretário de Cultura do Ceará. Também, senhor presidente, colegas vereadores, Carlos Drummond de Andrade o apresentou ao Brasil em um festival no Rio de Janeiro, e Pedro, com muita simplicidade, eu sei dessa história porque pesquisei, entre todos os cantadores que estavam presentes no grande festival do Rio de Janeiro, Pedro chegou na sua banquinha, Carlos Drummond chegou à sua banquinha, comprou o folheto, não disse quem o era, e quando foi no outro dia, estava estampado no Jornal do Brasil, Pedro Bandeira, o cantador do Brasil. Foi publicado no dia 7 de maio de 1970, essa publicação. Senhor presidente, colegas vereadores, Pedro Bandeira diz que o que gosta mesmo é de cantar. E eu gostaria, sem me alongar, já que tomei muito tempo dos senhores, e não tenho muitas palavras para registrar o que representa Pedro Bandeira, esse autêntico nordestino, cantador da feira, cantador das bodegas, cantador dos grandes festivais, cantador dos palácios,
mas que não perde a sua autenticidade, o nosso saudoso e querido padre Antônio Vieira, conhecido internacionalmente como o mestre do jumento, o padre Antônio Vieira disse, abre aspas, Pedro Bandeira é poeta poliédrico, de 1000 facetas, poeta telúrico, que traz no seu sangue toda a tropicalidade nordestina. É poeta sideral, é poeta cósmico, de uma transcendência filosófica, teológica e mística. É poeta social, bravo, agressivo, como uma cascavel, afoito, atrevido e destemeroso, como os cangaceiros de Lampião, que vive e retrata com autenticidade brutal as discriminações regionais, as injustiças econômicas e sociais, o drama de lágrimas, sangue, suor e revoltas do pobre sertanejo. Poeta médico, anestesiante como acalentos maternos, ninando ao regaço o filho que chora. Poeta erudito de rimas primorosas. Disse, em síntese, o mestre Antônio Vieira, do nosso homenageado. E o mestre Luiz Gonzaga, o rei do Baião, de quem Pedro Bandeira era amigo pessoal. E eu tive o prazer de ir fazer um jogo pela Rádio CBN em Juazeiro do Norte, América e Guarani, com toda a equipe da rádio. Eu, Marco Antônio Olímpico, o Jackson Capixaba e, salvo engano, o nosso companheiro Lauro Neto. Estava no hotel. E, ao chegar no hotel, a recepcionista do hotel me convidou, me chamou ao telefone e disse, Pedro Bandeira está lhe chamando. E eu fui atender ele. Ele chegou e disse, isso é coisa que você faça, vim para Juazeiro, vim para o hotel, vamos lá para casa. E eu cheguei lá e fui para sua casa e tinha lá um auditório, tinha lá, aliás, um apartamento. Ele disse, esse aqui é o segundo amigo que aqui está, nesse apartamento, na minha casa, debaixo das árvores, uma piscina muito grande, e ele lá estava. E os companheiros que lá estavam passaram a noite embalsamados com sua poesia. Então, senhor presidente, colegas vereadores, o Gonzagão disse um certo dia, e frisando essa história do Gonzagão, quando foi no outro dia bem cedinho, ele me acordou e disse, vamos ao mercado. E eu fui com ele ao mercado. E quando cheguei ao mercado de Juazeiro, todo mundo falando com ele, ele foi direto para um quiosquezinho lá que tinha. Aí me apresentou a dona, aí ela disse, diga quem é esse? Aí ela disse, eu não sei não, mas sei que é pessoa importante, que o senhor quando vem aqui só traz pessoas de Gonzagão para cima. Eu confesso que eu fiquei muito feliz naquele dia. E o mestre Luiz Gonzaga, rei do Baião, com quem gravou de Pedro Bandeira várias composições, e inclusive ao vivo. Pedro Bandeira tem uma composição, Corrida de Mourão, gravada ao vivo, cantando com o grande amigo Luiz Gonzaga. Também de composição de Fagner, de Ascisões, eu acho que mais de 50 artistas do Brasil gravaram Pedro Bandeira. O ano passado, Luiz Vieira, Jacques Antunes, Rolando Brondin, Antônio Nóbrega, Assis Ângelo e tantos outros fizeram uma homenagem a ele em São Paulo, que o disco já o esgotou, mas eu tenho lá em casa. Então, finalizando, senhor presidente, colegas vereadores, o mestre Gonzagão disse,
Não posso compreender como um cérebro humano é capaz de fazer destas maravilhas. Em minha vida, jamais ouvi coisas tão extraordinárias. Isto é fenômeno sobre-humano. Mas eu fico mais, senhor presidente, colegas vereadores, na apresentação que está aqui nesse livro, e muitos que aqui estão têm. Dr. Zé Lucas, Severino Vicente, a maioria tem. Meu amigo Joaquim Pinheiro, Matuto do Pé Rachado. Pedro Bandeira, na sua apresentação, diz: eu sou um paraibano da cabeceira do estado, nasci numa cama velha feita de couro de gado. Mamãe é uma matuta do cabelo cacheado. Meu velho pai um machante do açougue pro roçado. Fui amassador de burro, bona foice no machado. Com 6 anos descobri ser um poeta inspirado. Com 18 viajei, andando a pé e montado. Escavaquei o Nordeste, cantando destambocado. Arribei da Paraíba, com a viola de lado. Vim parar no Juazeiro, por Padre Cícero chamado. Comecei a cantar no Crato, pela rádio convidado. Este programa de rádio me deixou famigerado. Resolvi fazer cordel e poema apaixonado. Fiz supletivo, passei, depois fui vestibulado. Ingressei na faculdade, sou professor diplomado. Em outra universidade, fui em direito formado. Fiz um exame de ordem, sou também advogado. Tem dia que escrevo certo, tem hora que falo errado. Entrei no mundo político, consegui ser bem votado. Vereador 2 vezes, disse Pedro Bandeira. Na terceira fui roubado. Já me preparo para a quarta, porque sou desassombrado. Não tenho medo do público, pois já ser acostumado aos fãs, aos eleitores, eternamente obrigado. Nem sou rico, nem sou pobre, vivo nesse misturado. Trabalho para ser autêntico, para isso tenho cuidado. Sou o mesmo cantador do tempo velho passado. Canto há 37 anos e ainda não estou cansado. Nessa época ele escreveu o cordel, mas já canta há 54. E ainda não estou cansado. Nunca encontrei repentista que me deixasse calado, como filho, esposa e pai. Dei de conta do recado. Tem gente que me censura porque não compro fiado. Ama a Deus e ao trabalho, o resto é papo furado. Sou homem de 2 extremos, matuto e civilizado. Uns me xingam, outros me amam. Adoro quando me chamam Matuto do Pé Rachado. Senhor presidente, colegas vereadores, obrigado a todos, obrigado à minha querida cidade do Natal. E eu encerro dizendo: Natal de Dom Marculino, Dom Costa e Dom Avilar. Donivaldo faz lembrar a presença do divino, de Monsenhor Severino, falando de voz maneira. Tinha um padre bagaceira chamado de Zé Luiz. Natal hoje é mais feliz. Natal de Pedro Bandeira. Convidamos o vereador Aquino Neto, autor da proposição. Antes eu queria convidar o jornalista Rodrigues Neto para abrilhantar aqui com sua presença esse recinto. Autor da seguinte proposição de entrega, de sessão solene de entrega de título de cidadão natalense ao senhor Pedro Bandeira Pereira de Caldas. Convido o jornalista Rodrigues Neto, secretário adjunto da Secretaria Fundação Capitania das Artes, que aqui representa a senhora prefeita Micarla de Souza, para assumir, para tomar parte da mesa, nossa prefeita que está viajando em Brasília, numa missão oficial. Aliás, em Portugal, numa missão oficial. Faculto a palavra ao nosso
homenageado. Ah, foi não. A emoção está tomando de conta. Convido o nosso homenageado, violeiro repentista Pedro Bandeira, para receber o título de cidadão natalense. Eu convido a minha esposa, a Tarina, e o meu filho, João Vitor, para que eles venham aqui fazer essa entrega ao nosso amigo e irmão poeta Pedro Bandeira. O João Vitor, que cantou no aniversário de... Pedro Bandeira cantou no aniversário de João Vitor de 1 ano. Então, faculto a palavra ao nosso homenageado, violeiro, repentista, príncipe dos poetas populares do Brasil, Pedro Bandeira. Lorena, leva o nome do... Aí, não entregou? É. Obrigado. Excelentíssimo senhor vereador Aquino Neto, que neste momento preside a Câmara dos Edis da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Excelentíssimo senhor representante do prefeito, da prefeita municipal da cidade de Natal. Excelentíssimo senhor representante do governador do estado, a governadora, desculpem, excelentíssimos vereadores desta Câmara, excelentíssimos jornalistas e jornalistas, autoridades eclesiásticas, militares, políticas, excelentíssimos poetas aqui presentes, caros amigos, companheiros, jornalistas, repito,
que é uma força maior para a vida do poeta e da documentação do mundo, da história do povo. Representantes da Marinha, meus irmãos maçons, meus amigos de viola, em nome de Antônio Sobrinho, eu quero saudar todos eles. Senhores advogados, minhas senhoras, meus senhores, a gente costuma dizer quase em toda vez que recebe uma homenagem, que está emocionado, que está surpreendido, que está alheio com tanta coisa linda, com tantas palavras bonitas, com tanta recordação que eu nem me lembrava mais, que foi feita pelo grande orador e grande vereador, poeta Aquino Neto, meu irmão de longas datas, desde menino, que eu conheci, lá na zona de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, Marcelino Vieira, Zé da Penha, todas aquelas cidades que eu cantei, casa por casa, pé de pau por pé de pau. Depois veio a nossa amizade, ele aqui nesta cidade bonita, na Noiva do Sol, Natal, a capital mais poética e mais poetizada do Brasil e do mundo. Eu tenho autoridade para dizer isso, porque já cantei em quase todas ou em todas as capitais do Brasil. Nenhuma tem o direito de ter a qualidade poética e poetizada como Natal. Gostaria que Deus ajudasse que as novas gerações e que os que já estão presentes continuassem assim, porque a poesia é linda e quem canta fala a Deus duas vezes. Portanto, voltando um pouquinho atrás, onde eu disse que a gente fica emocionado, a gente pode ter, isso é uma prática, um chavão, todo mundo se defende com isso. Mas hoje, eu estou mesmo emocionado. Eu estou pasmado. Acabou de selar a consideração, a amizade e o reconhecimento da minha parte, da parte poética de Natal, intelectualizados, poetas eruditos, poetas populares, músicos, terra de grandes políticos, terra de grandes homens, terra de presidente de república como João Café Filho, e tantos outros que se eu for citar, toma mais tempo, porque já são citados no livro de Deus e na história do tempo. E os poetas, para eles e para os presentes, devem ter o nome, como diz Terêncio, um escritor latino, antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, que os poetas deveriam ser, o nome dos poetas deveriam ir, ele mandou dizer ao imperador, colocasse o nome dos poetas no livro dos santos e não dos heróis. Então os poetas, naquela região do Oriente, são tidos como santos. Eu estive na cidade, várias cidades europeias, e fiquei mais tempo em Lisboa. Fui fazer um show com o Geraldo Amâncio e fizemos 10. Terminamos cantando no gabinete do presidente da República, naquela época de Portugal, Mário Soares, doutor Mário Soares. E para o presidente da Câmara, que é quem dirige, quem administra a cidade de São Paulo, em Lisboa, acho que os senhores todos sabem, que não existe a figura do prefeito. Não tem prefeito, tem o vereador, é o administrador da cidade, do poder executivo e legislativo. Bastante interessante isso. Eu procurar quem é o prefeito aqui, não tem prefeito não. Eu cantei na Câmara, cantei na Academia de Letras de Portugal e etc. Mas aqui em Natal é diferente, repito, porque é esta cidade que fica perto do mar mais do que as outras, que fica perto do coração mais do que as outras, que tem mais intelectuais, que tem mais poetas, que tem mais cantadores, porque tem o cantador que emite e o cantador que recebe. Cada um de vocês é um cantador. Canta a dor, que eu canto a vida. E eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer, apenas agradecer, de todo o meu coração, a Câmara Municipal de Natal, especialmente a proposição
do vereador Aquino Neto, que também é um poeta, todos sabem. E se por unanimidade foi votada, eu unanimamente agradeço a todos, com todas as minhas veias, com toda a minha força, com toda a minha esperança e com toda a minha dignidade e humildade de cantador repentista. Eu queria aproveitar esta oportunidade riquíssima da minha vida, uma das maiores, senhor presidente, para dizer que o nosso trabalho, ultimamente, de uns 10 anos para cá, vem mais direcionado à natureza, às coisas de Deus, o mundo, ao protesto sobre a violência, a defesa das águas, a defesa das árvores, a defesa da terra. Porque cada um de nós é um verme da natureza, é um filho da natureza, e sem a natureza nós não estaríamos vivendo aqui, nós não estaríamos aqui. E nós somos descuidados. As autoridades, de todos os níveis, a Igreja Católica, eu disse isso ao bispo do Crato, podia falar mais. Eu estou fazendo agora um programa de televisão, lá numa emissora de televisão regional, que pega 40 municípios, e eu estou oferecendo, doando árvore, estou doando do meu programa pé de pau, pé de pinha, pé de condessa, pé de marmeleiro, de aroeira, de jurema. Eu fiz esse trabalho, estou fazendo esse trabalho. Plante uma árvore para Padre, cada um planta um pé de pau até o sertão virar uma mata só. O que eu quero dizer com isso é que todos nós temos voz, aqui os poetas, e temos a oportunidade de falar, especialmente os edis, os alcaides, os vereadores, tem oportunidade e obrigação de se lembrar disso, a gente se lembra pouco. A gente passa despercebido, uma queimada sem razão, numa árvore derrubada sem razão. Estou falando bastante simples, porque a simplicidade é mais autêntica do que o eruditismo. Então eu peço que vamos nos enganjarmos nesse trabalho e defender mais a natureza. A própria imprensa, falando simples, falando que o povo entenda de uma maneira. Plante um pé de pau, como dizia o Padre Cícero. Represe as águas dos riachos. Faça seus açudes. Viva da planta do carrasco. Crie uma cabra de leite. Faça seu cercado para que suas cabras não atrapalhem a roça alheia. Então, a vida está mais preocupada. O mundo inteiro está preocupado com o planeta. É tempo da gente também se preocupar. O mar está crescendo. Os senhores sabem disso. Diz a história e a ciência que ele aumentou 40 centímetros ou mais. De 40 anos para cá, não sei bem, mas sei que ele está crescendo. Nós podemos a qualquer tempo ter outra revirada na Terra, outra hecatombe. Nós já fomos aqui, eu digo muito isso no Cariri. Nós estamos no fundo do mar, não tem mais dúvida. De onde vem, de que é feito o petróleo? Não é da parte animal, é da parte vegetal? Então, o fundo do mar lá foi gente, teve gente, animal, e mata, e aí floresta, etc. E nós podemos, a qualquer momento, termos uma catástrofe, que a Terra vai numa viagem, e pode chegar o dia dela desaparecer, e aqui ser mar e lá ser terra. Todo mundo sabe disso, pela lógica e pela história. Eu sou cidadão honorífico de várias cidades, inclusive do estado do Ceará e de outras cidades do Brasil, Crateús, Amaiara, Juazeiro, etc. Títulos que eu guardei-os, coloquei-os na minha estante, no meu humilde escritório, mas eu confesso a vocês todos, com muita humildade e prosternado até, que o título de cidadão que mais me emocionou, que mais me cresceu, que mais me alteou, que mais me promoveu,
foi o título de cidadão natalense da capital do Rio Grande do Norte. Por qual razão? Porque eu repito que a terra de Hercílio Pinheiro, terra de Câmara cascudo, extraordinário, homem simples, humilde e bom. Os dois homens mais simples que eu conheci, no nível deles até hoje, foi o Papa João Paulo II, para quem tive honra de cantar, receber um texto das mãos deles, e ele dizer baixinho no meu ouvido: cante mais, meu filho, cante, cante até morrer. Isso eu fiz, e continuo admirando João Paulo II, não por ele ser o Papa, e sim pelo homem que é, e pelo menino que foi, pelo que sofreu, pelo que passou na vida, e pela sua inteligência de crescer. Finalmente, eu falava de Cascudo, que me fez amar tanto a Natal, que eu que outra coisa eu não pude fazer, mas pelo menos divulgar muito o nome de Natal e do Rio Grande do Norte, onde eu estou, sempre digo isso. Qual a capital mais poetizada e mais poeta? Eu digo Natal, Rio Grande do Norte. Porque o povo, o intelecto do povo é mais poético. A camada do ápice, da pirâmide social, do clímax, desde o ápice até a primeira camada da base, é poética. Nem todas as cidades fazem isso. E nem o sertão também não faz. Vocês são maravilhosos. Se poeta fosse santo, todos vocês são santos. Eu peço desculpa de ter me alongado um pouco, mas ainda não vou dizer para vocês um poema que vocês já conhecem. Mas eu falei da natureza, e a natureza é uma responsabilidade muito grande. Senhores e senhoras, especialmente senhores vereadores, senhores poetas. Esse poema talvez alguém já conheça ele aqui, mas eu vou repeti-lo, porque foi um dos primeiros poemas que me deu destaque na história de cantador. Quanto é grande o poder da natureza. Ela é imperadora, resistente, forte, bonita, criadora, redentora e a mãe eterna de todos os seres vivos da face da terra e do mar. Por ser um poeta curioso, ver do mundo esmaltado todo a esmo, disse alegre de mim para mim mesmo: quanto Deus é sublime e poderoso. Vi nas águas de um córrego tortuoso a espuma sobrar na correnteza. E na embriaguez dessa grandeza, alarmei, não existe outro espetáculo. Dei um grito de cima de um pináculo. Quanto é grande o poder da natureza. Dos dramáticos fenômenos da natura, o que mais me prendeu de todos os fatos foi ver nimbos pertinho de estratos com 18 quilômetros de altura. Eu não sei como a água se segura numa nuvem que vive sem firmeza, misturando quintura com frieza, o relâmpago na hora que aparece, rasga a tela da nuvem, a água desce, quanto é grande o poder da natureza. E o peixe na sua formação? Tem das partes climáticas o seu costume, quando chove aparece de cardume, dando vivo o autor da criação. No estio ele baixa para o purão, no inverno ele sobe para a represa. Vive assim de mudança sem despesa, sua vida é aquática e só desova quando a água é cheirosa, fina e nova, quanto é grande o poder da natureza. Neutraliza meu peito palpitante, uma abelha botar-me para correr, uma mosca fazer um boi sofrer e um mosquito sangrar a um gigante, uma cobra pequena e rastejante liquidar um leão na sua presa, o amendoim me faz surpresa, flora haste e o fruto é na raiz. Quem vê isso medita, sente e diz, quanto é grande o poder da natureza. E a lagarta metamorfoseada, como um corpo neutrálico se reserva, em estado de ninfa se conserva e se prepara para outra caminhada.
se encanta nos trajes de uma fada, tora a grade do cárcere onde era presa, volta ao mundo nos trajes de princesa, uns pedaços vermelhos e outros pampos, borboleta bonita enfeita os campos, quanto é grande o poder da natureza. E a lua, lanterna incandescente, mãe dos séculos, rainha da aldeia, uma hora é minguante e outra é cheia, uma hora é nova, outra é crescente, nas lacunas poéticas do nascente, vem surgindo como uma baronesa, ninguém sabe se é morta ou se é acesa, vive entre as camadas finas e altas, sempre linda, iludindo os astronautas, quanto é grande o poder da natureza. E o mar, um gigante poderoso, se balança, se treme e se refresca, leva e traz a barcaça de quem pesca, no silêncio do vento carinhoso, ressonante, poético e perigoso, saciante da fome e da pobreza, tem seu peixe por fonte de riqueza, sai milhões de carradas todo dia, quanto mais se tirar, mais ele cria, quanto é grande o poder da natureza. Admiro demais o ser humano, que é gerado num ventre feminino, envolvido nas dobras do destino e calibrado nas leis do soberano. Quando faltam 3 meses para um ano, a mãe pega a sentir uma moleza. Entre gritos, lamúrias e esperteza, nasce o homem e aos poucos vai crescendo. E quando aprende a falar, já é dizendo: quanto é grande o poder da natureza. Meus irmãos, meus queridos irmãos, nossas humildes palavras simples, singelas, o discurso de Aquino me desmontou, foi um dos mais bonitos que eu já vi, mas se pode crer, vocês todos podem crer que a partir de hoje tem um irmão não tão grande, não forte, mas um irmão leal, simples, humilde, dedicado, trabalhador e um cantador batuto do pé rachado. Meu muito obrigado a todos, com um beijo para cada um e até a próxima vez. Após esse brilhante discurso do nosso homenageado, quebrando o protocolo, facultar a palavra e o nosso vereador Heráclito Noé, professor do curso de Direito, advogado. Registramos aqui as presenças do poeta Francisco Macedo, do senhor Carlos Antônio, do bairro do Nordeste, senhora As Graças, do meu lado do bairro de Neópolis, da comunidade, prestigiar, meu amigo José Aldir Costa, Isaac, e aqui está a turma da cultura hoje toda prestigiando a nossa solenidade, a nossa sessão solene. Com a palavra, o vereador, amigo, Heráclito Noé. Agradeço ao ilustre vereador aqui, Neto, que teve essa deferência. Cumprimento a mesa, o nosso grande poeta, os colegas vereadores, Ranieri Barbosa, Chagas Catarino, Júlia Arruda, Hermano Moraes, George Câmara. E essa casa tem homenageado a cultura, e eu fico feliz com isso. Homenageou o maior dos norte-riograndenses vivos, através da proposição
do vereador Jorge Câmara, que fez uma justa homenagem ao Zé Saldanha, que eu acho que é um dos maiores que nós temos aqui no nosso estado. Hoje ela se engrandece e engalanada, ela homenageia esse que já foi descrito, o maior dos poetas, né? Ele que já vem há 54 anos fazendo poesia. E também tem uma proposição nossa, que dentro de alguns meses nós vamos homenagear um poeta jovem, mas que tem que se destacado nesse Nordeste, resgatando a nossa cultura, que é Jessier Quirino, que nós vamos apresentar uma proposição para ser cidadão natalense. Mas eu apenas fico feliz e tem um poema de Pedro Bandeira, como todos são belos, mas tem esse que eu acho fantástico, e eu pediria a permissão de vocês para recitá-lo. Deus está nas ideias, a existência de Deus. Deus está nas ideias de Platão, Aristóteles, Confúcio, Cícero e Dante, Gutenberg, Parré, Galeno de Kant, Leonardo, Beethoven e Salomão, que afirma que Deus é ficção, é pequeno, é nocivo, é ignorante. Para o mundo é insignificante, porque Deus é a própria inteligência, é a luz sublimada da ciência, transformando uma célula num gigante. Deus está no sol quente e causticante, nas camadas sutis e argilosas, das chapadas, das serras arenosas e das cascatas do bosque horripilante. Nas jornadas saudosas do imigrante, que se vive a sofrer não se maldiz. Deus existe no caule, na raiz, na bondade, no amor e na esperança, e no sorriso inocente de uma criança que não sabe o que é ser infeliz. Deus está no voar dos colibris, única ave que voa de marcha ré, bota a marcha de força e não dá fé, que a cabeça encosta no chassis. Deus existe nos verdes alcantis, dos talhados globais que o mundo tem, no chacal, no pavão e no vem-vem, na floresta assombrosa e no arbusto e na caneta de ouro do homem justo, que não rouba um tostão de seu ninguém. Deus existe no mar com suas tonas, nas colcheias dos vates nordestinos, nos sussurros dos córregos cristalinos e das jazidas de ouro do Amazonas, nas ingênuas libélulas que são donas das gotículas dos orvalhos da manhã, nas gaivotas do mar, nas jaçanãs, no segredo do fogo e nas centelhas, e dos zumbidos sonoros das abelhas, festejando um partido de milhões. Deus está no foguete e no avião, nas emendas do paralelepípedico, na ciência das mãos do próprio médico, que conseguiu transplantar o coração, no relâmpago, na chuva, no trovão, nas fagulhas que vão na correnteza, na paixão, na humildade, na nobreza, nos tecidos da teia de aranha e do poeta, no pé de uma montanha, recebendo lições da natureza. Deus existe em todos os minerais, nos insetos, nas aves, nos abrolhos, nas lanternas dos nossos próprios olhos e nas camadas das nuvens pluviais, na metamorfose, nos rosais, na essência da flor e do paú, no chão, no céu azul, no escuro, no ar, na lua clara, no calor do deserto de Saara e na frieza sem fim do Polo Sul. Deus está na criança abandonada, que soluça com fome e não comenta, no silêncio de um louco que se assenta na palhoça à beira da estrada, nos rangidos do remo da jangada, que se uma é molhada, outra é enxuta. Deus está no preâmbulo da conduta do poeta que canta a sua história e nas medalhas de ouro da vitória de quem foi para o campo e ganhou a luta. Deus está em um cérebro eletrônico, nos cristais que dão vida ao microfone, no mistério da voz do telefone, nos artistas atuais do mundo harmônico, num piano melódico e sinfônico, na energia atômica e da corrente, no progresso do mundo atualmente, na caneta, na tinta, no papel, no milagre infinito da Embratel, que coloca a imagem à nossa frente. Deus está numa máquina de escrever, na mecânica da nova matemática, na consciência tranquila da gramática e numa fita que fala e ninguém vê, sem afastar, estirar ou encolher, entre a cor, a cadência e a qualidade,
Dependendo de ter velocidade, ela grava, desgrava e pede bis, da maneira que a boca humana diz, ela canta para toda a humanidade. Deus está nesse encontro entre nós, nos amigos que sentem meus problemas, nos adultos que ouvem os meus poemas e nas crianças que aplaudem a minha voz. Já esteve, ainda está. E logo após, reunidos daqui viajaremos. Deus é tudo na vida o que nós temos. Crer em Deus é ter flores na memória, é saber que a morte é a grande glória para a vida eterna que teremos. Muito obrigado. Após esse belíssimo poema do poeta Pedro Bandeira, lido pelo vereador Heráclito Noé, temos aqui homenageá-lo, o doutor Zé Lucas de Barros, que é presidente da EPP e da Academia Norte-Grandense de Trovas, membro. Gostaria também de facultar a palavra, que é amigo do nosso homenageado. Autoridades, senhoras e senhores, ilustre homenageado, ilustre poeta, repentista, cantador, cordelista, príncipe dos poetas populares do Brasil, Pedro Bandeira. Por mim, simplesmente, eu não teria coragem de dizer uma única palavra depois de tantas coisas bonitas, profundas, que já foram ditas. Mas representando a Academia de Trovas do Rio Grande do Norte e a Associação Estadual de Poetas Populares, das quais sou atualmente presidente, tenho o topete de ainda dizer algumas palavras diante dessa correnteza, desse rio de tantas emoções e de tanta beleza que por aqui já passou. Temos registrado com muita simpatia nós, trabalhadores da cultura popular, essa aliança da política com a cultura. O exemplo dado por esta edilidade. Como ainda agora falaram, assistimos com muita emoção à entrega do título de cidadão ao grande cordelista José Saldanha, aquela beleza de criatura e aquela grandeza de poeta. E agora, acabamos de ver a Câmara entregar a Pedro Bandeira, tornando o nosso irmão do Rio Grande do Norte e de Natal, o título de cidadania. Pedro, que nós todos admiramos, que o Brasil admira, que até o mundo admira. Quem cantou até para o Papa, o que falta mais? Pedro, essa cascata de repentes, essa máquina divina de fazer poesia. Pedro, que tem mais de meio século de cantoria pelos pés de parede, pelas latadas sertanejas, deixando que seus versos se derramem pela alma do Nordeste. Pedro, que vocês acabaram de ouvir agora, é o Pedro com a mão na caneta, escrevendo essas obras de arte que nós ouvimos. Ele tanto faz sentado no manejo da caneta, como abraçado com a sua viola, é sempre um grande rio de emoções. Para não estender, quero mostrar para vocês uma joia do Pedro Bandeira improvisador.
nós todos somos acostumados a ouvir Pedro atravessar a noite, cantando, cantando e cantando sempre mais. Mas, em algumas vezes, ele resume algumas joias que são aquelas coisas raríssimas que só os grandes poetas fazem em momentos divinais. Veja Pedro assim, quando começou a notar que seus cabelos embranqueciam e sua fronte ficava um pouco mais descampada, improvisou certa vez: meus cabelos foram pretos, como uma noite sem fim. Nasceram cor de carvão, caem da cor de alfenim. E os que caem são pedaços que a vida leva de mim. O nosso poeta Francisco Macedo também quer fazer sua palavra aqui, membro da Academia Estadual do Rio Grande do Norte de Trovas e da Academia Brasileira de Trovas. Saudando o presidente Aquino Neto, eu saúdo toda a mesa, todos os vereadores e todos os poetas presentes. E eu fiz, no final do ano, Pedro Bandeira, um livro que eu chamei Sonetos.com, Tributos e Homenagens, porque, na verdade, foi feito para homenagear pessoas. E eu não esqueci de homenageá-lo, e disse assim, neste soneto, tributo a Pedro Bandeira: são tantos cantadores imortais, desde aquele que foi o pioneiro, até entre os consagrados atuais na história do Nordeste brasileiro. Pedro Bandeira, o autêntico violeiro, daqueles totalmente especiais, que canta e encanta aqui no estrangeiro, entre todos está entre os 10 mais. Bandeira é uma bandeira desfraldada, da grande arte por Deus abençoada, para a qual só alguns são escolhidos. O repente, arte pura, a mais fantástica, é mágica, sublime, pronástica, e que Deus só concede aos seus ungidos. E dedico, dizendo, ainda com uma trova, eu que já sou da Academia de Trova, a homenagem que lhe faço, Bandeira, a primeira vez, eu lhe entrego com um abraço na página 86. O doutor Marcos Lopes, engenheiro, agrônomo e amigo, também do nosso poeta Pedro Bandeira, quer prestar também uma homenagem ao nosso poeta, aos que estão presentes. Engenheiro agrônomo, filho de uma das figuras mais importantes desse estado, era o doutor Severino Lopes, doutor Marcos Lopes, agrônomo, e o homem do Forró da Lua, e que é amigo também de Pedro Bandeira, que está, eu já tive o prazer de visitar Pedro Bandeira lá na sua fazenda. Bom, eu quero agradecer o convite, me sinto honrado por isso. Quero parabenizar vocês dessa casa, que mais uma vez faz homenagem a pessoas que de fato têm um compromisso com o Nordeste. A Pedro Bandeira, eu nem quando Aquino me ligou ontem, eu não sabia nem, não escutei direito que era Pedro Bandeira, mas ele me pediu que trouxesse as vestes de couro e o fole, né? As vestes não deu para trazer, que estava com muita teia de aranha, faz tempo que eu não monto, estou com problema de coluna, mas sabendo hoje aqui que é Pedro Bandeira, talvez tenha me emocionado tanto quanto você, Pedro, quase choro ali, não chorei porque não trouxe o lenço de couro. Mas eu quero cantar uma música aqui também de uma pessoa conhecida, de Vanildo de Pombos, já que se fala em Missa do Vaqueiro, você é um dos criadores da Missa do Vaqueiro. Vanildo foi assassinado recentemente porque fez uma música para um candidato e o seu adversário não gostou. Ele foi assassinado. A música é em homenagem a Gonzagão, e já que fala em Serrita, Missa do Vaqueiro, eu quero cantar aqui para todos vocês. Mais uma vez quebrando o protocolo, né? Sanfona aqui no palco, com Dominguinho, Zé Lino e outros. E Marcos Lopes. Luiz Gonzaga também, quando passou.
Em Brasília, Instagram do Zum Zum Zum, para fazer uma homenagem ao sanfoneiro de Exu. Querem lançar uma moeda com o nome Gonzagão, uma foto da sanfona de Luís, rei do Baião. Um Gonzagão, 50 Gonzagão, sem Gonzagão chora o povo do sertão. Um Gonzagão, 50 Gonzagão, sem Gonzagão chora o povo do sertão. O presidente só falar nesse dinheiro que é mais forte que o dólar e vai dar pisa no euro. O Congresso já votou, está faltando o resultado, vai ser festa no Nordeste se o Gonzagão for aprovar. O Gonzagão, 50 Gonzagão, sem Gonzagão chora o povo no sertão. O Gonzagão, 50 Gonzagão, sem Gonzagão chora o povo no sertão. Na Casa Branca fizeram uma reunião para saber com quantos dólares se compra um Gonzagão. O Papa no Vaticano quer abençoar o dinheiro e já disse que vem a serrita para a missa do vaqueiro. Um Gonzagão, 50 Gonzagão, sem Gonzagão chora o povo do sertão. Um Gonzagão, 50 Gonzagão, sem Gonzagão chora o povo no... Não pode. Obrigado. Acho que a gente não pode tomar muito tempo, né, Aquino? Mas se quiser, eu ainda posso cantar alguma coisa. Pode cantar, aqui fica à vontade. E o meu sertão tem futebol, tem samba, tem farinhada, missa, leilão enraizado, nada disso me agrada. Meu fraco é cavalo e gado, cantoria e vaquejada. Isso é de Pedro Bandeira com Luiz Gonzaga, cantando ao vivo, aquela que você citou aqui. Vou cantar mais um aqui de Luiz. Numa tarde bem tristonha, gado muge sem parar, lembrando seu vaqueiro que não vem mais a boiar. Não vem mais a boiar, tão dolente a cantar. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo. Ei, gado, bom vaqueiro nordestino, morre sem deixar tostão. Seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Nunca mais ouvirão seu cantar, meu irmão. Ei, gado, sacudido numa cova, desprezado do Senhor, lembrado do cachorro que ainda chora a sua dor. É demais tanta dor a chorar por amor. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, Ei, gado, obrigado. Obrigado, doutor Marcos Lopes, fazendo a homenagem. Vereador Jorge Câmara, Vossa Excelência, também com a palavra. Vocês podem ficar tranquilos que eu vou ser bastante rápido. Mas, poeta, nós tivemos um momento assim, muito especial para essa casa. Foi quando Elino Julião, no dia 28 de maio de 2004, recebeu esse mesmo título também. Elino, que é de
um caicoense de Timbaúba dos Batistas, que quando ele nasceu em 13 de novembro de 36, Timbaúba pertencia a Caicó, né? E veio para cá, pegando morcego num caminhão. E quando terminou, nós fizemos um show ali embaixo com ele, foi uma coisa muito bonita. E nós perdemos no dia 20 de maio de 2006, perdemos ali no Julião, né? Mas ele disse uma coisa que eu vou devolver para esse poeta. Ele disse, rapaz, eu já tinha tudo na vida, só faltava esse título. Eu agora estou me sentindo completo. Pois eu diria que Natal já tinha feito muitas homenagens, mas Natal estava faltando esse título para Natal. Muito obrigado. Hoje Natal está completa. Obrigado, poeta Jorge Câmara. Poeta Amanso Sobrinho e Assis Sobrinho, os dois irmãos boiadores, que desta casa também, para que façam uma homenagem ao poeta, violeiro e repentista Pedro Bandeira, eles que são aboiadores, que Pedro fez muitas vaquejadas. Essa que o doutor Marcos Lopes estava recitando é uma música de Luiz Gonzaga com ele, Corrida de Mourão. Amanso Sobrinho. Obrigado aqui, Neto. Para mim é uma alegria, é uma honra. E lhe acompanhei muito pelos congressos, pelos festivais, viajamos muito. Você falou em Juazeiro do Norte, eu estava, fui dirigindo para você em Juazeiro no dia do jogo do futebol. Pronto, não, aí eu estava com você. Era eu e você, exatamente. E eu vou fazer o que posso aqui. Oi, saudade. Oi, rei. Parabéns, Pedro Bandeira, esse artista genial. Viajou de Juazeiro, chegou até a Natal, para ser homenageado na Câmara Municipal. Oi. Pedro Bandeira em Natal, ouvindo os aboiadores, receba a nossa homenagem em respeitar seus valores, o gigante da cultura e o príncipe dos cantadores. Oh. Pedro trouxe os seus valores, Pedro é uma autoridade, um castelo de poesia, um coração sem maldade, e seu coração tá pequeno para tanta felicidade. Oi. Pedro é uma autoridade dentro da democracia, o príncipe dos cantadores, que Deus deu sabedoria. E esse é Pedro Bandeira, a fonte da poesia. Paraíba tem alegria, que Pedro é também de lá. Eu sou de Aparecida e Pedro é de Jatobá. Eu migrei para o Rio Grande e Pedro para o Ceará. Oi. Pedro é muito exemplar, no sério e na brincadeira. Admiro o louro branco, Daudete e João Bandeira. Mas Pedro na homenagem é nossa peça primeira. Oh. Pedro garante a bandeira, poeta que eu quero bem. Telefone ele me atende, quando eu chamo Pedro vem. E nossa arte se orgulha do repentista que tem. Oi. Pra ele eu canto também, sem falta material, que esse aí é respeitado em congresso e festival, radicado em Juazeiro e agora está em Natal. Pedro é muito especial e em Pedro eu vejo o retrato como poeta e artista, e é um cidadão pacato que vem trazendo as belezas do pé da Serra do Crato. Oi. Esse poeta pacato no seu trabalho viril
Devo é cantar pra Pedro, saiba não é imbecil, e é o maior cantador que nós temos no Brasil. Pedro não é infantil e Pedro é muito inteligente. No dia que ele morrer é a tristeza pra gente. E o povo diz que morreu, quem mais cantou repente. Oi. Nós temos José Vicente, também temos Oliveira. Aqui teve bom poeta de Severino Ferreira, mas sendo pra cantar muito, eu sou mais Pedro Bandeira. Cantei pra Pedro Bandeira, fiz tudo quanto podia. Agradeço os vereadores que ouviu a cantoria. E povo bom, muito obrigado. E adeus até outro dia. Oi. Obrigado. Aquino, com a sua permissão, eu queria restar um trabalhozinho no mote que eu fiz. É bem, dá tempo? Dá tempo, poeta. É um mote que eu sou muito chegado do sertão e eu criei o mote. Enjoei de viver na capital e estou voltando de novo para o sertão. Eu disse, eu queria voltar para a minha terra, que eu preciso mudar de ambiente. Me banhar à tardinha na vertente, no riacho que vem do pé da serra, escutar a ovelha quando berra, ver o pebo trator que cava o chão, um cachorro na sombra do oitão e um peru dando volta no quintal. Enjoei de viver na capital e estou voltando de novo para o sertão. No sertão minha vida é sossegada, uma casa de taipa é o meu ninho, quando acorda é ouvindo o passarinho, o canário cantando na latada. Minha festa é forró e vaquejada, cantoria na luz do lampião, um forró numa noite de São João, que eu detesto folia e carnaval. Enjoei de viver na capital e estou voltando de novo para o sertão. Perguntaram a mim se eu gosto um pouco das belezas que tem nessa cidade. Respondi, estou morrendo de saudade do sertão e da casa de reboco. Na cidade eu estou ficando louco com barulho de carro e avião, estou sofrendo de asma e depressão e todo mês vou baixar no hospital. Enjoei de viver na capital e estou voltando de novo para o sertão. Pedi conta da firma e vou embora. Vou voltar para o lugar que fui nascido, vim para aqui, mas estou arrependido, já sofri na cidade até agora. Vou voltar para ouvir a siricora e ver o touro com raiva no mourão, uma vaca no coxo de ração e tomar leite mugido no curral. Enjoei de viver na capital e estou voltando de novo para o sertão. No sertão, quando é bem de tardezinha, vê-se o bode berrando no terreiro, as galinhas subindo para o puleiro e da igreja voar uma andorinha. A 100 metros da porta da cozinha, vê-se um sapo pular no ribeirão, fazer bolha de espuma sem sabão, que parece uma bola de cristal. Enjoei de viver na capital e estou voltando de novo para o sertão. Eu prefiro viver no meu roçado, de anzol pegar peixe no meu rio, ver o gado pastando no baixio e meu cavalo de sela estrupiado. Eu não como produto congelado, meu comer é farinha com feijão. Bebo água que vem do cacimbão, que é melhor do que água mineral. Enjoei de viver na capital e estou voltando de novo para o sertão. Obrigado. Obrigado, poeta Amâncio Sobrinho. Registramos também aqui entre os presentes a presença do nosso amigo, deputado Nelson Freire, homem de cultura, que é amigo também do poeta Pedro Bandeira, e veio aqui trazer um abraço. Com a palavra, o vereador Adão Eridan. Palavra. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do vereador Aquino Neto, parabenizar o conterrâneo, agora 2 vezes, né? É do Juazeiro do Norte, Ceará, que eu também sou de lá. E agora, nosso homenageado é cidadão natalense. E eu gosto muito de poesia, e a gente faz um programa na Rádio da Zona Norte, a gente toca muito as canções de Pedro Bandeira, onde tem um desafio que ele toca com Lourdes Novaes, que a gente bora de rir, a turma já pede, viu, Pedro? Ela é muito boa, aquela cantoria. Ele brigando com a mulher na viola, viu? O pessoal pede demais. Então a gente quer homenageá-lo aqui, dizendo assim: quem nunca escutou Pedro Bandeira cantando martelo agalopado, um poema ou um beira-mar trocado, uma saudade, uma dor de roedeira, nessas coisas eu sou desenvolvido. Quem nunca
tiver me assistido e morrer sem poder me escutar, diga a Cristo no céu, quando chegar, que seu tempo na terra foi perdido. Mas, como hoje, aqui não queria quebrar um pouquinho o protocolo, e eu gosto muito de poesia, e eu decoro aqui, ouvindo a rádio, o headphone aqui, e às vezes a gente aprende muita coisa, sem escrever. E tem algumas coisas que a gente fica gravado, e eu queria simplesmente pedir permissão, não é de Pedro Bandeira, mas ele que é um poeta, que diz assim mais ou menos o seguinte, né? Eles cantando, eu quero fazer como fosse um poema declamado, né? Que diz mais ou menos o seguinte, fiz estágio com Ivo Pitangui, na genética na Praça Silicone, fui para a França dar aula na Sorbonne, fui surfista na zona do Havaí. Em Paris eu joguei com Platini, enfrentando seus times principais, viajei dos planetas siderais, pesquisei no abismo com asteroide, tive um caso com a filha de um androide, e o que é que me falta fazer mais? Das mulheres da TV brasileira, tenho sido galã desses espaços, Suzy Rego deitada nos meus braços, soluçando o amor a vez primeira. Fui parceiro de Luma de Oliveira, fiz com ela 10 peças teatrais. Vera Fischer me apaixonou demais, outro dia com a Xuxa eu fui à praia. Enjeitei de casar com Cláudia Raia, e o que é que me falta fazer mais? Com o poder da genética e silicone, transformei a própria natureza. Fui a Londres a convite da princesa, do cabelo de Diana eu fiz um clone. De beleza total a Xeroscone, Brooke Shield de encantos principais. Para a Angélica deixei os seus sinais, me tornei arquiteto das mulheres, projetei o bumbum de Carla Pérez, e o que é que me falta fazer mais? Como médico, cheguei onde queria, fiz um teste, valeu por mais de 12, pois fui eu que operei Roberta Close, retirando o que ela pretendia. Transformei tudo quanto merecia na mudança dos órgãos genitais. Botei trompa, fiz ultraabdominais, deixei ela do jeito de casar, com direito até de engravidar, e o que é que me falta fazer mais? Parabéns, Pedro Bandeira, você merece. Muito obrigado, vereador Adoniran. E assim, senhor presidente, nós agradecemos a presença de todos os presentes, os vereadores Adoniran, Jorge Câmara, Chaga Catarino, Hermano Moraes, Júlia Arruda. Nosso muito obrigado. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão solene de entrega de cidadão natalense ao violeiro repentista Pedro Bandeira, o príncipe dos poetas populares. Convido a todos os presentes para um coquetel que será servido na antessala da presidência, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia 30 de julho de 2009, no horário regimental. Obrigado, boa tarde. TV Câmara, Natal.